Bom dia, meus queridos irmãos. Nós estamos mais uma vez aqui reunidos para estudar a Palavra de Deus, estudando a revista Palavra e Vida. E nesse trimestre, nós estamos estudando generosidade, né? São estudos de mordomia cristã, generosidade em tempos de escassez. Nós começamos as nossas lições no domingo passado, dia 4. E hoje, dia 11, vamos dar continuidade com a lição número 2. Porém, antes disso, nós estaremos orando, pedindo ao nosso Deus a sua direção sobre aquilo que aqui iremos fazer. Oremos então. Deus querido, muito obrigado, Senhor, porque podemos estar reunidos em Teu nome, ó Pai, para estudar a Tua palavra, onde, ó Deus, estaremos aqui refletindo sobre os Teus ensinos. Ó Pai, eu te peço, Pai, que o Teu Espírito, Senhor, dirija tudo quanto será feito aqui, que Tu possas tomar a minha boca, que Tu possas tomar a minha mente, ó Deus, para que eu seja um instrumento Teu na condução desse estudo, e que todos aqueles que estarão acompanhando, vendo esse vídeo, Deus, que possam ser tocados pelo Teu Espírito, que possam, ó Deus, estar crescendo na Tua graça e no Teu conhecimento. Por isso, meu Deus, tem misericórdia de todos nós e dá-nos a Tua direção, Senhor. Dá-me a devida sabedoria, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós faremos a leitura na carta de Paulo aos Coríntios, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, a partir no capítulo 9. Na revista está sugerindo o versículo 7. Porém, faremos essa leitura começando no versículo 5. Então, Paulo, escrevendo aqui aos Coríntios, ele fala quanto à administração que se faz a favor dos santos, da igreja, e do cuidado com aqueles que estavam ali próximos deles, os macedônios. No versículo 5, para você que queira se aprofundar um pouco mais, pode ler a partir do versículo 1 desse capítulo 9 e até também o capítulo 8, que fala também sobre o tema de generosidade. Tá? É bem interessante essa leitura. Diz no versículo 5: Tive por coisa necessária exortar estes irmãos, para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Ceifará é o sinônimo de colherá. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Vamos parar aí nesse versículo, né? Mas você pode fazer a leitura dele completo, de todo esse capítulo até o versículo 15. Então aqui, o tema da nossa aula de hoje é a mordomia cristã como generosidade.
A mordomia cristã como generosidade. Bem, recapitulando o que nós vimos na aula da semana passada, generosidade significa bondade, caridade, amor, disposição em ajudar, disposição em servir. Servir a Deus, a obra de Deus, servir aos irmãos, servir onde nós estivermos. E a generosidade faz parte da mordomia, que significa serviço, dedicação. E mordomia cristã é exatamente o tema do estudo desse trimestre. Todas as nossas 13 lições do terceiro trimestre de 2021 serão sobre esse tema, mordomia cristã. Por isso temos como tema do trimestre, a revista vem escrito, né? Generosidade em tempos de escassez. Escassez é quando não estamos com sobras. Nós estamos com limites. Estamos com limites, mas Deus tem cuidado de nós. Deus tem suprido as nossas necessidades. E isso nos leva a agir de forma generosa para com os nossos irmãos, para com a nossa igreja, para com a nossa família, os nossos familiares. Então, o tema mordomia sob a ótica da generosidade. E o que nos diz aqui? Que essa generosidade precisa ser mostrada em nossas atitudes de voluntariedade, contribuição e posses. O grande desafio da generosidade é deixar de olhar para o que é meu, para o eu, e passar a olhar a necessidade do outro, o nós, à luz do ensinamento de Jesus, à luz da palavra do nosso Deus. O eu sendo substituído pelo nós. Então aí é o sentimento cristão, melhor é dar do que receber. Que bom podermos dar, podermos ter condições de dar, né? De estarmos abençoando as pessoas e, consequentemente, também sendo abençoados, porque é bênção poder dar. E Deus nos tem abençoado e muito, de várias formas. São incontáveis as bênçãos que Deus tem derramado sobre a vida de cada um de nós. Como diz lá nos versos do hino 329, quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão, uma a uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. É muito importante nós temos essa noção. Há algumas interpretações sobre o tema generosidade que se dão de uma forma errônea, de uma forma equivocada, quando se interpreta generosidade pelo aspecto quantitativo. Porque eu doei tantas cestas básicas, centenas de cestas básicas, porque eu doei muitas roupas para muita gente, porque eu fiz isso, aquilo outro. Quantidade não diz nada. Porque o que nos diz lá no versículo de 2 Coríntios capítulo 9? Porque Deus ama ao que dá com alegria. Essa alegria é espontaneidade, é naturalidade, é quando se faz aquilo por amor, não se faz
querendo glórias para si próprio. Não se faz querendo aparecer, querendo demonstrar ser aquilo que não somos. Isso é uma coisa muito triste, é uma coisa que Deus não se agrada, que é, no caso, a falsidade. É uma coisa muito ruim. Seria o que? A falsidade seria ser o que? Uma forma de mostrar sem ser quem nós não somos. A generosidade se mede pelo que se tem para doar, não se mede pelo que se tem para doar, mas pela qualidade dada em confronto com os recursos possuídos, com o espírito voluntário e em prontidão para doar. O exemplo da oferta da viúva pobre observada por Jesus, que disse: mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Está lá em Lucas 21, de 1 a 4. É bom frisar que a oferta da viúva pobre se deu de forma espontânea. Ninguém pediu para que ela desse tudo que ela tinha. Ela deu porque ela quis dar, porque ela se sentiu tocada pelo Espírito de Deus. Não foi uma intenção de outros que ela cumpriu. Ela não foi impulsionada por pessoas, e sim pelo Espírito de Deus. A Bíblia ensina que o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Provérbios 11, 24 e 25. Ou seja, Provérbios, capítulo 11, versículos 24 e 25. Há, porém, uma condição à promessa. Quem dá alívio, pressupondo que há os que escolhem não oferecer alívio, ou seja, não fazer, não praticar a generosidade. Desse modo, a generosidade pavimenta o caminho da prosperidade. E essa prosperidade é uma prosperidade material também. Mas quando se chega na prosperidade material, antes se chegou na prosperidade espiritual, na prosperidade de amor. Porque essa intenção, essas ações de doar, partem de corações contritos, de corações alegres, de quem é temente a Deus e que está expressando a partir daquelas ações aquilo que vive, aquilo que sente, aquilo que é. Isso é muito importante que seja levado em conta. Aqui, terminando essa parte introdutória da nossa lição, nos diz o seguinte: é muito comum referir a generosidade como algo meramente financeiro, mas a generosidade é muito mais ampla. Ela diz respeito à disposição de alguém em oferecer mais do que se é pedido ou esperado. A generosidade vai muito além das finanças. Sendo assim, podemos exercê-la com o nosso tempo, com as nossas habilidades, com os nossos dons. De repente, você não pode ajudar alguém financeiramente, uma pessoa necessitada, mas você pode fazer alguma coisa para que aquela pessoa seja ajudada. Se você pode, faça. É um compromisso, é uma obrigação nossa como cristãos de dar o nosso testemunho diante das situações que nos vêm pela frente. No item 1, generosidade com os mais próximos. E quem são esses mais próximos? Começa dentro da nossa casa, dentro do nosso seio familiar. Os nossos parentes, a nossa família, os nossos parentes, aqueles que estão mais próximos de nós.
como disse o apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo, se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Isso está na primeira carta de Paulo ao Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Na igreja, nas igrejas em geral, os membros da igreja não são famílias de sangue, mas são a nossa família espiritual. Não são aquela família que a gente veio da nossa genética, da nossa herança genética, mas é aquela família que Deus preparou para nós, os nossos irmãos em Cristo. A Bíblia destaca que em Cristo nós fomos feitos irmãos, portanto podemos nos enxergar como uma família que por sua vez requer de nós cuidado uns com os outros no exercício da generosidade. Como diz, bem-vinda família, é bom estar aqui para compartilhar e aprender a amar. Que sejamos todos o que Deus quer de nós, uma família em que se possa confiar. São versos da música, do cântico Bem-vindo à Família, que foi gravado pelo Grupo Prisma há alguns anos, algumas décadas atrás. Porém, não devemos nos esquecer dos nossos próprios parentes, aqueles a quem Deus nos presenteou como família nesse mundo. Quantas pessoas se mostram tão generosas com os irmãos da igreja apenas para mostrar algo que não são e deixam os seus parentes passando grandes apertos e necessidades. Paulo é enfático ao dizer que tal pessoa é pior do que um incrédulo. Essa pessoa está sendo falsa, está agindo de uma forma mentirosa, tá? Isso aí não está certo. Como tem sido o seu cuidado para com seus parentes nesse tempo de escassez e crise? Devemos nos perguntar frequentemente se temos expressado o amor de Deus em nossa família e igreja. Então nós não temos, nós devemos ser na igreja aquilo que nós somos em casa, aquilo que nós somos no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa comunidade. Ou seja, a gente não pode ser duas pessoas, ou três, ou quatro, porque nós não podemos desempenhar personagem cristão. Nós temos que ser cristãos de verdade. Então, querer se mostrar muito piedoso para os outros, ou seja, na igreja, ou diante da comunidade, para aparecer, isso é falta de sinceridade. Ou seja, falta de sinceridade, isso significa hipocrisia. Hipocrisia, é bom lembrar, irmãos, que significa uma mentira, uma coisa que não é verdadeira. Então, nós temos que ser nós, a mesma pessoa, no nosso seio familiar, no nosso trabalho, na nossa escola, na igreja. Nós não podemos interpretar personagens, nós temos que ser nós mesmos em todos os lugares em que estivermos. Então a generosidade começa com os mais próximos e vai além. No item 2, generosidade é ir além. A generosidade se caracteriza pelo ir além. Ir além significa praticar as boas obras. E nós praticamos as boas obras porque fomos salvos. As nossas boas obras não são causa da salvação em Cristo.
Elas são consequência da salvação em Cristo. Nós praticamos boas obras porque somos salvos, não para sermos salvos. Agora, essas boas obras devem ser praticadas de forma sincera e de forma direita. Por exemplo, se você for doar roupas para alguém, doe aquilo que está em perfeito estado. Lave, limpe, conserte se for necessário. Não doe coisas sujas, rasgadas, roupas que você jamais poria no seu corpo, em um filho seu ou num familiar próximo seu. Não pensa que os outros, porque seja mais pobre, vai usar aquilo de qualquer jeito. Então, tem determinadas coisas que estiver muito ruim, que você quer se desfazer, joga no lixo. Ou então faz pano de chão. Transforma num pano de limpeza para limpar o chão, para limpar o móvel. Mas não doe. Também há a situação de doar móveis. Tenha a gentileza de levá-lo para quem irá receber, se a pessoa não tem condições de poder transportar, e de que esteja em bom estado, que possa ter um uso normal, que não tenha que estar consertando. Quem quiser doar livros, límpios, encápios. Se quer doar brinquedos, doe os brinquedos que estejam inteiros. Não é brinquedo quebrado, não é brinquedo faltando peça. Coisas que não estão boas devem ser encaminhadas ao lixo, não à doação, como eu falei agora há pouco, né? Esses exemplos servem para nos fazer refletir que, se desejamos doar algo, podemos ir além de simplesmente dar. Esses exemplos também nos estimulam a ensinar os filhos a ser doadores daquilo que não mais precisam e tenham o cuidado de fazer bem. A generosidade pode e deve ser aprendida dentro de casa. Quando a generosidade se torna uma disposição espiritual, torna-se natural, passa-se a praticá-la normalmente. Assim sendo, nossos filhos aprenderão com os pais a ser generosos e será um ensinamento para toda a vida. Aí alguém diria: mas e se não for? Não podemos jamais nos esquecer de que as pessoas têm livre-arbítrio. Nós ensinamos, nós instruímos, mas cada um vive como quer viver. Cada um faz as suas escolhas. Porém, se a semente foi plantada, ela irá brotar em algum momento. Ela não vai ficar, não será esquecida, porque isso são valores cristãos, são valores morais, valores que estão no seio da nossa sociedade, valores que estão presentes no nosso país, no Brasil, que teve uma colonização baseada no cristianismo. Tá? Então nós não podemos esquecer que o Brasil é um país cristão. Tá? Há vários ramos do cristianismo, mas há valores que fazem parte das pessoas por tradição, mesmo que elas não estejam frequentando igrejas evangélicas ou católicas, né? ou associações, instituições religiosas, mas faz parte da cultura do povo brasileiro a generosidade. Isso é importante que seja ressaltado. E se nós conhecemos a palavra, nós temos mais do que obrigação de mostrarmos a prática
mostrarmos que o amor de Deus está presente na nossa vida, que Deus nos transformou, que Deus nos modificou e que a gente pode e deve dar um bom testemunho. A generosidade é para todos, todos, sem exceção. É só para quem é pobre? Não, não é só para quem é pobre, porque há pessoas que têm muitos bens materiais que não passam por privações financeiras, mas vivem privações espirituais seríssimas, vivem numa depressão enorme. Por quê? Porque não tem um sentido para viver. Como dizia, agora achei razão para viver. O meu ser todo entrego a Deus. Em tudo que eu faço, em tudo que diga, darei a Jesus o meu ser. Isso é um trecho de um cântico antigo, né? Muito bonito. Muito bonito esse cântico. E são versos que fazem a gente refletir sobre a nossa vida cristã. Bem, você pode se perguntar, a generosidade é um dom de Deus para nós ou é uma disposição a ser buscada por todos? A resposta são as duas coisas. Ela tanto é um dom de Deus para nós, como ela também pode ser buscada e deve ser buscada e praticada por todos nós. A Bíblia ensina que a generosidade é uma disposição recomendada a todos os cristãos. A exemplo do grande gesto de Deus Pai ao entregar o seu Filho Jesus Cristo para se esvaziar da sua divindade para virar um ser humano completo e ter se doado para nós lá na cruz, lá no Calvário, que é o que está lá em Filipenses 2, de 5 a 8, que nos diz o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E nos diz no versículo 13, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. É Deus que opera na nossa vida, é Deus que nos prepara, que nos capacita. Mas Deus só faz isso na nossa vida quando nós permitimos que Ele faça. Isso é muito importante ser lembrado. A generosidade é um dom de Deus, sim, que deve ser praticado, sim, por todos nós, e uma disposição espiritual de não fugir ou de fechar os olhos aos necessitados, como eu disse aqui, aos necessitados materiais e aos necessitados espirituais, porque há essas duas necessidades. Há maior felicidade em dar do que em receber. Atos 20, 35. Jesus ensina
que ser generoso é estar disponível, mesmo estando rodeado de obrigações. O Mestre nos deu o exemplo quando generosamente curou uma mulher doente em meio a uma multidão que o apertava, ou quando parou para dar atenção a Bartimeu, o cego Bartimeu, e quando uma multidão requeria sua atenção. E como se esquecer do seu célebre encontro com o publicano Zaqueu, que subiu a uma árvore para ver Jesus. E Zaqueu era um cobrador de impostos, alguém que era odiado pelo povo de um modo geral. E além de tudo, ele era desonesto. Mas ele se converteu e se arrependeu daquelas coisas erradas que ele fazia e restituiu a todos quantos ele cobrou a mais. Isso acontece quando existe conversão. Isso acontece quando há uma nova vida sendo vivida. Bem, certamente há em nossas igrejas muitas pessoas que perderam o emprego ou ficaram sem um amigo ou parente nesse tempo. Há, portanto, um campo significativo para exercer generosidade. Sendo assim, quanto tempo nós temos investido no cuidado para com esses irmãos? A Igreja de Cristo tem a honra, o privilégio com relação a demonstrar o seu amor e sua relevância nesse tempo. Não podemos perder essa oportunidade. Na conclusão da lição, nos diz o seguinte: não permita que seu coração endureça. Não perca a sua humanidade, o seu espírito de compaixão, de compartilhamento, de doar e de doar-se. Pratique o bem e doe-se. Não doe ou oferte pensando em benefício próprio, mas experimente ser liberto de tudo aquilo que o prende ao realizar boas ações. Tenha certeza de que você ganhará muito. Será transformado ou transformada de dentro para fora. Lembre-se, Deus ama ao que dá com alegria. Deus prospera. Então, Deus prospera a generosidade, o coração limpo, a espontaneidade. Eu não quero reproduzir discursos que são ditos aí afora de doar tudo para receber em dobro. Não é esse o discurso que eu estou colocando aqui, não é essa palavra que eu estou colocando aqui, porque quem faz isso faz por interesse, não faz por amor. É errado quem incentiva alguém a fazer isso, mas também é errado quem, pela esperteza, querendo se dar bem, faz isso, cai nessa armadilha. Então, levando em conta isso, há um erro tanto de quem propõe quanto de quem aceita a proposta. Né? Então, nós sabemos que, sem citar instituições, a gente ouve muito isso. Mas essa doação que está aqui é bíblica. Não é só de bens, não é só de recursos, mas é de tempo, é de dons, é de talentos, é de habilidades, é de compaixão, é de amor que precisamos ter para com os outros. Nós vamos assistir um vídeo, né, de um hino cantor cristão que é muito conhecido nosso e que tem tudo a ver com o tema dessa lição, né?
o hino 304, Vaso de Bênção. Então nós estaremos agora quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer aos culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, avisando que crentes em Cristo, jubilosos no céu hão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Para ser um vaso de bênção é mistério, uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida do amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Bem, nós acabamos de ver e ouvir a letra do hino 304 do cantor cristão, Vaso de Bênção. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer os culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Bem, irmãos, esse hino nos mostra claramente uma oração de consagração a Deus, daquilo que precisamos viver, daquilo que precisamos praticar. A generosidade, ela precisa estar presente. A mordomia cristã como generosidade. Aqui
tem 5 itens para a gente pensar e agir. Pensar e agir significa o quê? Pensar para nós e agir com as nossas ações, né? Com as nossas atitudes. E, de forma reflexiva, fazer uma avaliação interna, uma autoavaliação. O primeiro, você consegue compreender a diferença entre generosidade e quantidade? Dar tudo versus dar muito. Segunda, ao seu redor há alguém precisando de alguma coisa? Caso sim, vá e ajude. O 3, quando você estiver disposta ou disposto a doar algo, vá além. No 4, a generosidade pode ser aprendida e apreendida. Aprendida é quando a gente sabe que ela é da vontade de Deus. Quando a gente aprende. Apreendida é quando nós incorporamos a generosidade nas nossas atitudes, no nosso dia a dia. Caso você não se veja como uma pessoa generosa, que tal começar a desenvolver essa virtude na tua vida? Valorize a generosidade, primeiramente dentro de casa, junto ao seu cônjuge, filhos. Lembre-se, irmãos, conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Conta as bênçãos, mas conta também como você, que é abençoado, está também abençoando os outros. Quem está por perto de você? Quem está ao seu redor? É muito importante, irmãos. É Cristo em nós. É o perfume de Cristo sendo exalado a partir da nossa vida. Estejamos, irmãos, em prontidão e em vigilância para que tenhamos um testemunho de generosidade diante de onde estivermos e com quem estivermos. Tá? Vamos continuar no nosso propósito de oração pelo nosso país, pela nossa igreja, pela nossa classe, por todos nós da turma D, da Escola Bíblica Discipuladora da Primeira Igreja Batista em Nilópolis, pela igreja em si, pela nossa querida professora Jália e por sua família. Estejamos em oração. Todos nós precisamos das orações. Todos nós dependemos de Deus. Dependemos de que Deus dê direcionamento para nós em todos os momentos, em todas as situações. Oremos ao nosso Deus. Pai querido, muito obrigado pela aula que aqui pudemos ministrar. Muito obrigado, meu Deus, porque o Teu Espírito pôde estar dirigindo, ó Pai, aquilo que aqui fizemos. Queremos, ó Pai, te pedir pelos nossos propósitos de oração, que Tu sejas conosco, Deus, que Tu nos dê sabedoria nas nossas palavras, nas nossas atitudes, que o nosso testemunho possa refletir a Tua luz, o Teu perfume, Senhor, em qualquer lugar que estivermos. Abençoa-nos, nosso Deus. Esteja com os nossos lares, com os nossos familiares, seja com nossa igreja, com o nosso país. Tem misericórdia, Senhor, de todos aqueles que estão enfermos, Senhor. Dá a cura para os enfermos, abre as portas para os que precisam de uma oportunidade de emprego. Pai,
dá certeza aos que estão em dúvidas. Esteja com cada um de nós. Orienta-nos, ó Pai. Recebe a nossa oração, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.